Aí foi. Olha só, todo mundo já pegou a atividade que eu coloquei lá na pasta? Eu coloquei uma nova atividade lá, atividade 6. Essa atividade é para ser entregue na quarta-feira, dia 22, viu? Daí eu vou fazer um exemplo praticamente idêntico da atividade para vocês entenderem o que é para fazer. Beleza. Então, olha só. A situação mais comum nas obras é a seguinte: não tem resultados de ensaio de laboratório, ou seja, não tem resultado de ensaio trexial, não tem resultado de ensaio de cisalhamento direto, tem apenas o resultado do ensaio SPT. Então, como que eu faço para determinar os parâmetros de resistência desse solo se eu não tenho esses ensaios? Eu tenho que fazer correlações com o resultado do ensaio SPT. Então, eu tenho que pegar o resultado do ensaio SPT e utilizar algumas correlações para determinar esses parâmetros. E a gente vai ver como que essas correlações elas têm uma variação de um resultado para o outro e como que esse resultado afeta o dimensionamento das obras geotécnicas. Então, como que essa variação do resultado interfere, por exemplo, num projeto de fundações, num projeto de uma escavação, num projeto de um muro de arrimo. Então, dependendo de qual correlação você utilizar, você vai estar errando mais ou errando menos no parâmetro exato do seu solo. Olha só, como determinar os parâmetros de resistência de um solo granular a partir do ensaio SPT? A gente usa as correlações. Daí existe algumas dezenas de correlações. Então todo país do mundo tem uma correlação e as mais usadas são essas daqui, ó. Então tem essa aqui da Hatanaka e Ushida, que é lá do Japão. Essa do Professor, Oi. era para estar aparecendo algum slide? É, não tá aparecendo não? Não, não tá. Eita, deixa eu voltar aqui então. Pessoal, pode falar quando não estiver aparecendo, que às vezes eu esqueço aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Aí agora tá aparecendo? Agora sim. Ah, beleza. Aí. Agora tá, né? Beleza. Olha só. Então, a explicação que eu dei foi a seguinte. A situação mais comum é a seguinte: eu não tenho os dados de ensaio de laboratório, eu não tenho os dados do ensaio atrixial, eu não tenho os dados do ensaio de cisalhamento direto, então não tem como eu traçar aquela envoltória exata, não tem como eu obter os parâmetros a partir desses ensaios, que é o mais correto. Daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que utilizar os dados do SPT, que são o que geralmente tem nas obras. Daí, como que eu uso esses dados? Eu tenho que pegar esses dados e jogar nessas correlações aqui para obter os parâmetros de resistência do solo. No caso de solo granular, seria o ângulo de atrito do solo, né? Então, para cada país, existe várias correlações e algumas correlações são internacionais, todo mundo usa. Uma delas é essa daqui, uma japonesa, desses autores. Hatanaka Yoshida é uma das mais utilizadas. Teixeira é uma correlação de um autor brasileiro. Godoy também é brasileiro e o Schneid também é brasileiro. E tem essa outra aqui que é bastante utilizada, que é do órgão de rodovias do Japão. Então, não são só essas correlações, existem várias outras. Eu peguei essas aqui que são as mais comuns, que a maioria dos livros colocam elas. Daí,
Para eu determinar o ângulo de atrito utilizando o NSPT, eu tenho que pegar o valor do NSPT e jogar nessas correlações para poder encontrar o ângulo de atrito. Vamos fazer um seguinte exemplo aqui, ó, só para poder avaliar a diferença que dá de uma correlação para outra em relação ao ângulo de atrito. Olha só, o valor do ângulo de atrito para um NSPT de 5. Então, foi feito um ensaio de SPT, obteve aquele NSPT com valor de 5. Lembrando, aquele NSPT é o número de golpes para cravar o segundo e o terceiro trecho no solo. Então, você usa esse número aqui, que é o NSPT, dentro dessas correlações. Então, olha só, para o NSPT igual a 5, utilizando esta equação de Hatanaka e Uchida, qual seria o valor do ângulo de atrito? Seria 29. Utilizando a equação de Teixeira, seria 26. Utilizando a equação de Godoy, seria 30. Utilizando a equação Schneider, seria 27. E utilizando essa equação do órgão japonês, seria 24. Olha só a diferença que tem de uma correlação para outra. A maior aqui, ó, seria a de Godoy, deu um ângulo de atrito de 30 graus. Já da correlação do órgão de rodovia do Japão, seria 24. Então, deu uma diferença de 6 graus entre essas correlações. O que isso interfere no meu projeto de fundação? O que isso interfere no meu projeto de escavação, por exemplo? A gente vai poder avaliar mais ou menos isso. O que é importante que é o seguinte, que para o mesmo solo, para a mesma obra, só mudando o tipo de correlação, a variação do ângulo de atrito foi de 6 graus. Então, é uma variação considerável. Então, na hora de você usar uma correlação, utilize com cuidado, porque às vezes pode aproximar bem ou pode estar aproximando, ficando bem longe do valor exato e contra a segurança, que é o pior. Por exemplo, se fosse feito um ensaio certinho lá nesse solo e obtivesse um ângulo de atrito de 25 graus, daí você pega e utiliza essa equação aqui de Godoy. Você está errando em 5 graus e contra a segurança. Por quê? Porque você estimou que aquele solo teria um ângulo de atrito de 30 graus, só que, na verdade, ele tem um ângulo de atrito de 25. E essa diferença de 5 graus, ela vai ser bastante para qualquer projeto de geotecnia, tanto projeto de fundação ou outro projeto de escavação, estrutura de contenção. Hoje, a gente vai avaliar isso no caso de fundações. Então, a gente vai fazer o seguinte, tem esse subsolo aqui, foi feito um SPT e na profundidade de 4 metros em relação ao nível do terreno, o NSPT deu 10. Daí, sabe que é um solo granular e a coesão no solo granular é 0. Daí falta descobrir qual que seria o ângulo de atrito desse solo. O que você faz? Aqui, ó, tá errado. Não é 6, não, é 10. Vamos considerar 10 aqui, ó. Daí o que você faz? Você utiliza aquelas correlações para obter o ângulo de atrito. Olha só, não vamos usar todas, vamos usar só essas 3 aqui. Para o NSPT igual a 10, utilizando esta correlação, o ângulo de atrito seria 33. O NSPT de 10, utilizando esta correlação de Teixeira, o ângulo de atrito daquele solo seria 30. E utilizando o NSPT de 10 para essa outra equação, o ângulo de atrito seria 28 graus.
olha só a diferença que deu. O menor valor aqui do ângulo de atrito seria 28 e o maior seria 33, uma diferença de 5 graus. Qual que seria a variação na capacidade de carga de um ponto, considerando esses dois limites aqui, ó, o limite inferior, que seria um ângulo de atrito menor, e o limite superior, que seria o ângulo de atrito maior. Vamos avaliar isso. Aí, considerando aquele mesmo estado de tensões que a gente viu na aula passada, seria esse ponto A aqui a 4 metros de profundidade, e vai construir uma fundação sobre ele, e para ele romper, o que tem que acontecer? O círculo de Moore tem que ir aumentando aqui a tensão vertical até formar um círculo onde esse círculo toca a envoltória de ruptura. Então, quanto maior essa inclinação aqui, quanto maior o valor do ângulo de atrito, vocês concordam que maior será o círculo de Moore, né? Então, olha só. Vamos pegar para esse caso aqui, ó. Vamos pegar do menor para o maior. Então, olha só. Essa inclinação dessa envoltória, que a gente calculou lá pela equação do órgão japonês de rodovia, deu 28 graus, utilizando o NSPT de 10. A inclinação dessa envoltória seria 28 graus, que é o ângulo de atrito. Daí, quanto que aquele ponto A suportaria de acréscimo de tensão vertical até a ruptura? Ele está no estado inicial com a tensão de 64 kPa. Para romper com essa inclinação da envoltória, ele aceita até uma tensão vertical de 88, né? Então, quando ele chegar numa tensão vertical de 88, vai formar esse círculo de Moore maior, e esse círculo de Moore toca a envoltória de ruptura e aquele ponto A rompe. Então, considerando um ângulo de atrito de 28 graus, aquele ponto A ia suportar um acréscimo de tensão vertical de 24 kPa, que sairia de 64 e iria para 88. Beleza? Agora, se a gente considerar a equação de Teixeira, que forneceu um ângulo de atrito da envoltória de 30 graus. Então, essa inclinação aqui ela já aumentou. Antes era 28, agora a inclinação é 30. Quanto que aquele ponto A ia suportar de acréscimo de tensão vertical até ele romper? Ele ia romper com uma tensão vertical de 94 kPa. Ou ele sairia de 64, que é a tensão vertical inicial dele, e ele suportaria até 94 graus. Então, esta variação aqui é o que ele suporta de acréscimo de tensão. Então, seria 30 kPa que ele suporta. Olha só, utilizando a do Japão, seria 24. Utilizando a de Teixeira, seria 30. E agora, quanto que seria aquela de Hatanaka e Uchida? Onde o ângulo de atrito deu 33 graus. Então, essa inclinação aumentou mais ainda. Então, utilizando aquela equação, forneceu que a envoltória é 33 graus. E, neste caso aqui, ó, o solo, aquele ponto A, ele suporta até um acréscimo de 44 kPa. Então, ele sai de 64 kPa, que seria esse ponto aqui, e ele vai romper só quando ele atingir uma tensão vertical de 108 kPa. Olha só a diferença. Utilizando uma equação, ele suporta uma carga vertical de 44 kPa. Utilizando essa outra equação,
ele suporta apenas 24 kPa. Então, é uma diferença de 20 kPa que aquele ponto suporta. Então, é esta que a atividade que vocês devem fazer, é avaliar qual que seria a diferença entre aquelas correlações na capacidade de suporte daquele ponto A. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone aí. Professor, eu só não entendi como eu faria para escolher um dos ângulos de atrito. Qual Aí, critério eu ia seguir? não, aí você vai ter que fazer para os três. Então, vamos fazer o seguinte. Peraí, alguém está falando aqui no... O mais prudente seria usar o menor, mas às vezes você está perdendo dinheiro pegando um ângulo de atrito bem inferior ao real. Por isso que é bom ter uma avaliação mais criteriosa em relação a essas correlações, viu, Leonardo? Ou Leonardo não, Leandro. Deixa eu voltar aqui para a atividade. Então, o que eu quero que vocês façam aí? Eu passei esses valores aqui para você, ó, para vocês. Então, vocês vão pegar e fazer o seguinte. Pega o valor do NSPT igual a 6, joga nessas três equações, depois vai fornecer um ângulo de atrito utilizando esta equação, o ângulo de atrito utilizando essa outra equação e um ângulo de atrito utilizando esta equação. Vai dar uns valores quebradinhos. Por exemplo, pode dar 31,6, por exemplo. Sempre arredonda para baixo. Se for 31,8, coloca 31. Não coloca para cima. Se deu 26,9, coloca 26. Se deu 15,95, coloca 15. Então, vai fornecer vários valores quebrados. Daí, você vai arredondar para baixo, para cada um desses. Depois que determinou o ângulo de atrito para cada uma dessas correlações, vocês vão utilizar os gráficos que eu mandei lá na pasta, que seria esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Estão vendo aí, né? Então, olha só, por exemplo, se jogou lá aquele valor de 6 na equação de Teixeira, por exemplo, e deu um ângulo de atrito 24 graus, você utiliza este gráfico aqui. Aí, por exemplo, você jogou aquele valor de 6 na primeira equação de Hatanaka, deu um ângulo de atrito de 30. Daí você vem aqui, ó, e procura o gráfico onde a inclinação é 30 graus e utiliza este gráfico. Por exemplo, se naquela do Japão deu um ângulo de atrito de 26 graus, você volta aqui e acha o gráfico onde a inclinação da envoltória é 26. Você vai ter que fazer um gráfico para cada uma daquelas correlações. Então, vocês vão ter que utilizar os três gráficos no mínimo aqui, desses que eu passei. Daí, você pode fazer isso no AutoCAD, ou pode utilizar o PowerPoint, ou pode utilizar também, você imprime esses gráficos e
e desenha em cima. Então, deixa eu... Olha só. Por exemplo, se você jogou aquele valor de 6, deu que o ângulo de atrito é 26. Vem aqui no ângulo de atrito 26, coloca um círculo aqui em cima, forma um círculo. Daí você vai fazer a mesma coisa da aula passada. Travar essa face aqui esquerda do círculo bem na tensão horizontal e considera que a tensão horizontal ela permanece constante, o que vai variar vai ser apenas a tensão vertical, então só a face direita do círculo. E você vai aumentando o seu círculo até ele tocar a envoltória de ruptura. Então, por exemplo, você tem que vir aqui ajustar para esse ponto aqui ficar na posição correta ali. Então, seria mais ou menos isso aqui. Você vem aqui e aumenta de novo. Vai fazendo um ajuste até ficar no ponto certo aqui. Daí, olha só, tocou ali, né? Mas sempre verificar isso daqui, ó. Isso daqui tem que estar na mesma dimensão. Então, vamos colocar isso daqui, ó. Então, olha só. Agora ficou certo, ó. Esse quadradinho em cima da tensão horizontal inicial. O círculo aqui, ó, com a mesma dimensão, tanto na altura como na largura, com a mesma dimensão. E ele tocando lá esta envoltória, tangenciando esse círculo. Então, seria isso daqui, ó. Caso alguma daquelas correlações fornecesse o ângulo de atrito igual a 26. Aí, beleza, desenhou o círculo na ruptura. O que tem que fazer agora? Você tem que... Deixa eu só colocar sem preenchimento. Aumentar a grossura aqui. Aí. Então, olha só. Qual que é o próximo passo agora? Você determinar qual seria a tensão vertical na ruptura. Seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui pode considerar ele como 80, pode considerar 82. Por que 82? Porque por essa escala aqui, cada quadradinho desse vale 2. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, aqui é 80, ele está quase aqui no 82, ó. Então, pode considerar 82. Daí eu quero o seguinte, qual que é esse intervalo aqui, ó? Qual que seria o acréscimo de tensão que aquele ponto suporta? Então, é só vir aqui na escala e contar o número de quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, como cada quadradinho vale 2, ficaria 18. Então, aquele ponto A, considerando um ângulo de atrito do solo igual a 26, ele suportaria um acréscimo de tensão vertical de 18 kPa. Beleza? É isso que eu quero que vocês façam. Todo mundo entendeu ou não? Entendeu, entendeu. Beleza.
Pessoal, dá para fazer tranquilo aí até às 10. Eu vou ficar aqui para tirar a dúvida. Ô, professor, você não pode enviar esse CAD aí pra gente, não, para facilitar? Eu só tem como pelo e-mail, parece que não tem como enviar arquivo naquele no Google Sala de Aula. Faz o seguinte, É, manda um e-mail para mim que eu respondo com o arquivo. se eu salva uma versão anterior aí, que eu tenho o CAD só 2018, se Beleza, puder. beleza, Beleza, valeu. Falou. tranquilo. Essa aqui será que dá para você? Olha aí. Qual que é a Peraí, versão? deixa eu só pausar a gravação aqui, que